Se acontece em uma dimensão, imagine em duas. Fica aqui agora para entender a dilatação superficial com Suquita. E é isso aí, você já deve ter visto que existe a dilatação linear. Inclusive, aqui nesse cardzinho a gente explica todo o processo da dilatação e mostra o equacionamento da dilatação linear. Mas aqui agora, bora ver como isso acontece em duas dimensões, como acontece para superfícies, para chapas. Então, bora lá que vai ser bem direto. Como para uma barra, a gente, quando varia a temperatura, registra uma mudança de comprimento, ou seja, uma variação linear em metros. Quando a gente varia uma certa temperatura aqui de um objeto, como se fosse uma moedinha, uma chapa, tem duas dimensões, o que é que a gente registra? Uma variação do seu tamanho. Aqui é a mesma coisa, para metais, para algumas substâncias que a gente tem uma certa área inicial a zero e, aumentando a temperatura, a gente vê essa área crescer. Então, aqui essa área a zero que ele tinha, ele passa a ter uma área final A. Ou seja, daqui para aqui variou um delta A. E esse ΔA, essa variação de área que a gente pode estudar, assim como a gente tinha visto aqui, ΔL igual a L0 alfa ΔT, a expressão para dilatação superficial vai ser bem parecida. Agora vai ser o ΔA, a variação de área, em metro quadrado, ou seja, uma dimensão de área. A gente fala metro quadrado, mas pode ser centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, o ΔA, que é o quanto essa areazinha variou, ou seja, esse tamanhozinho aqui, vai ser quanto? O A0 beta ΔT. Aqui a variação de temperatura, área inicial, a variação da área, e esse beta aqui é o nosso coeficiente de dilatação térmica superficial. E ele também é dado em graus Celsius a menos 1. Então é isso, é a aplicação de fórmula direta. É bem parecido com a dilatação linear e a gente vai fazer isso para a área. Quero, antes da gente fazer uma questãozinha para treinar, mostrar a relação que existe entre o beta, o coeficiente de dilatação superficial, e o alfa, aquele coeficiente de dilatação linear. Aqui, é informação para guardar. A gente aproxima o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, sendo igual a 2 alfa. Então, se ele fala coeficiente de dilatação linear, linear, que é o alfa, para o ferro, seja de 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se você está fazendo uma questão para uma chapa de ferro, ou seja, para algo trabalhando com áreas, e você quer descobrir o ΔA, você vai precisar usar na equação ΔA igual a A0 beta ΔT, o beta. Se a questão te deu o alfa, você vai aproximar o beta para quanto? Beta igual a 2 alfa, então aqui seria 2 vezes 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, bora agora analisar uma questão teórica sobre a dilatação superficial. Então, vem cá. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio, A, é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação térmica do ferro. A figura mostra duas peças em que um anel feito de um desses metais envolve um disco feito do outro. À temperatura ambiente, os discos estão presos aos anéis. Se as duas peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que... Então, bora lá. Ele está dizendo que o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é 2 vezes o do ferro. Então, o beta do alumínio é igual a 2 vezes o beta do ferro. E veja, ΔA é igual a A0 beta ΔT. Quem tiver maior beta para uma mesma variação de temperatura tende a dilatar mais. Então, bora analisar aqui.
Como o coeficiente de dilatação do alumínio é maior do que o do ferro, é 2 vezes o do ferro, quando a gente aquece ele, a tendência é ele expandir mais do que o ferro. Então, bora ver aqui. Apenas o disco de alumínio, se soltará do anel de ferro. Então, veja, ó, se nessas duas situações a gente aquece, o alumínio vai tender a expandir mais, não é? Essa área vai aumentar dele. E aí o que é que vai acontecer? Esse cara aqui vai tender a crescer mais ainda, ó, o anel de alumínio e vai tender a soltar o ferro. Já aqui, o alumínio tende a crescer também muito mais do que o ferro. Então, chega ali um certo momento que ele trava, não consegue se dilatar mais. Então, ó, se as duas peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que apenas o disco de alumínio se soltará do anel de ferro. Não é? Nesse caso aqui ele não vai se soltar, ele vai ficar mais preso ainda. Falso. Apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio? Sim, não é? Os dois discos se soltarão dos respectivos anéis e os discos não se soltarão dos anéis. Letra B. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo lá no grupo da sua sala, lá com seus amigos, está chegando prova sobre esse assunto. Então não deixa de revisar isso e valeu!